Imagine entrar em um supermercado numa tarde de sábado. Carrinhos cheios, filas nos caixas, pessoas comprando carne, frutas, refrigerantes, produtos de limpeza. Em poucas horas, milhares de reais entram pelos caixas. Parece um negócio perfeito. Afinal, todo mundo precisa comer, todo mundo faz compras. E enquanto outros setores sofrem com crises, supermercados continuam cheios. Mas será que o dono realmente está ficando rico com cada carrinho que passa pelo caixa? A maioria das pessoas acredita que sim. Basta olhar um supermercado movimentado para imaginar que o lucro deve ser gigantesco. Afinal, se um cliente gasta R$ 500 e centenas de pessoas passam por ali todos os dias, quanto será que sobra no bolso do proprietário no fim do mês? A resposta é muito mais surpreendente do que parece. Na realidade, um supermercado pode faturar milhões de reais todos os meses e, mesmo assim, operar com uma margem de lucro menor do que muitos pequenos negócios de bairro. E existe um detalhe que quase ninguém conhece. O verdadeiro dinheiro de um supermercado não está onde a maioria das pessoas imagina. Hoje nós vamos abrir completamente as contas desse negócio. Quanto custa abrir um supermercado? Quanto ele realmente vende? Quanto sobra depois de pagar funcionários, fornecedores, impostos e perdas? Por que alguns supermercados quebram mesmo vendendo milhões? E por que grandes redes conseguem enriquecer enquanto pequenos mercados lutam apenas para sobreviver? No final deste vídeo, você vai entender por que um supermercado é, ao mesmo tempo, um dos negócios mais seguros e um dos mais difíceis de administrar. Antes de falar sobre lucro, precisamos entender o tamanho desse mercado. O setor supermercadista brasileiro é um verdadeiro gigante. São mais de 95 mil supermercados espalhados pelo país, desde pequenos mercados de bairro até enormes hipermercados que recebem milhares de clientes todos os dias. Todos os anos, esse setor movimenta centenas de bilhões de reais e representa uma parcela significativa do consumo das famílias brasileiras. Pense por um instante, você pode deixar de trocar de celular por alguns anos, pode adiar a compra de um carro, pode cancelar uma viagem, mas dificilmente deixará de comprar arroz, feijão, carne, leite, frutas ou papel higiênico. É justamente essa necessidade constante que torna o supermercado um negócio extremamente resiliente. Mesmo durante períodos de crise econômica, as pessoas continuam comprando alimentos. Elas podem trocar marcas mais caras por opções mais baratas, podem reduzir alguns gastos, mas continuam frequentando supermercados. É isso que faz tantas pessoas sonharem em abrir um. Só que existe um enorme problema. Vender alimentos é muito diferente de vender roupas, eletrônicos ou móveis. Um supermercado trabalha com milhares de produtos diferentes. Cada um possui fornecedores específicos, datas de validade diferentes, margens completamente distintas, produtos que estragam, produtos que quebram, produtos que desaparecem das prateleiras sem nunca terem sido vendidos. Administrar tudo isso exige um nível de controle que poucas pessoas imaginam. E tudo começa antes mesmo da inauguração. Quanto custa abrir um supermercado? A resposta depende completamente do tamanho da operação. Existem 3 tipos de supermercados no Brasil. O primeiro é o supermercado de bairro, uma loja com aproximadamente 400 a 600 metros quadrados, algo entre 4 e 6 caixas, um pequeno açougue, uma padaria simples, algumas gôndolas de mercearia. Nesse caso, o investimento normalmente fica entre 1,5 milhão de reais e 3 milhões de reais. Pode parecer um número alto, mas quando entendemos onde esse dinheiro vai parar, tudo começa a fazer sentido. O imóvel costuma representar uma das maiores despesas. Dependendo da localização, o aluguel pode consumir dezenas de milhares de reais todos os meses. Quem decide comprar o terreno pode investir milhões apenas nessa etapa. Depois vem a estrutura, refrigeração, câmaras frias, freezers, balcões refrigerados, prateleiras, sistema de iluminação, rede elétrica preparada para equipamentos industriais, sistema contra incêndio, geradores de energia. Tudo isso custa muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Só os equipamentos de refrigeração podem representar centenas de milhares de reais, mas ainda falta o item mais caro de todos, o estoque. Antes de abrir as portas, um supermercado precisa comprar praticamente tudo o que vai vender. São milhares de produtos diferentes: arroz, feijão, massas, carnes, congelados, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal, hortifruti, padaria. Cada prateleira cheia representa dinheiro parado esperando alguém comprar. Em muitos casos, somente o estoque inicial ultrapassa 1 milhão de reais, e isso sem considerar o capital de giro, porque mesmo depois da inauguração, o supermercado continua pagando funcionários, energia elétrica, fornecedores e aluguel, antes mesmo de começar a gerar caixa suficiente. É justamente aqui que muitos empreendedores quebram. Eles investem praticamente todo o dinheiro na montagem da loja e esquecem que o negócio precisa sobreviver durante os primeiros meses. Agora imagine um supermercado médio, entre 1.000 e 2.000 metros quadrados, estacionamento próprio, padaria completa, açougue estruturado, hortifruti, adega, rotisseria. Nesse nível, o investimento normalmente varia entre 6 milhões e 12 milhões de reais. Já um hipermercado pode ultrapassar facilmente
dezenas de milhões de reais. E existe uma pergunta inevitável: se custa tanto dinheiro abrir um supermercado, por que tantos empresários continuam entrando nesse setor? A resposta está justamente naquilo que veremos a seguir, porque o supermercado parece vender comida, mas na prática, ele administra uma máquina financeira extremamente sofisticada, e entender como essa máquina funciona é justamente o que separa quem constrói redes bilionárias de quem fecha as portas poucos anos depois. Agora vem a parte que quase ninguém conhece. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua de onde vem o lucro de um supermercado, provavelmente ela responderá a mesma coisa: é só comprar barato e vender caro. Parece lógico, mas está completamente errado. Na verdade, essa é justamente a mentalidade que faz muitos empreendedores quebrarem poucos anos depois de abrir um mercado, porque um supermercado não vive apenas da diferença entre compra e venda, ele vive do fluxo de caixa, e existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Imagine que um cliente entra hoje e compra R$ 800 em produtos. Na mesma hora, o dinheiro entra no caixa, mas curiosamente, muitos daqueles produtos ainda nem foram pagos pelo supermercado. Como isso é possível? A resposta está na relação com os fornecedores. Quando uma grande indústria vende produtos para um supermercado, ela normalmente não recebe naquele mesmo dia. Dependendo do tamanho da rede e do poder de negociação, o pagamento pode acontecer em 30, 45, 60 ou até 90 dias. Isso significa que o supermercado pode vender praticamente todo aquele estoque antes mesmo de precisar pagar quem forneceu a mercadoria. É exatamente isso que transforma o fluxo de caixa em uma das maiores armas desse negócio. Na prática, quem financia parte da operação do supermercado são os próprios fornecedores. Quanto maior a rede, maior costuma ser esse poder de negociação. É por isso que gigantes conseguem crescer tão rapidamente. Mas cuidado, isso não significa que o lucro seja enorme. Muito pelo contrário. Agora vem uma das maiores surpresas desse setor. Você olha uma garrafa de refrigerante sendo vendida por R$ 9 e imagina que o supermercado ganhou vários reais naquela venda. Na realidade, muitas vezes o lucro líquido daquela garrafa não chega nem a 50 centavos. E isso acontece porque cada categoria possui uma margem completamente diferente. Vamos começar pela mercearia. Arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar são produtos extremamente disputados entre supermercados. Como o consumidor compara preços o tempo todo, as margens costumam ser pequenas, algo entre 10% e 20% antes de descontar todas as despesas. Já produtos de higiene pessoal e limpeza costumam oferecer margens melhores. Alguns chegam a ultrapassar 30%, mas existe um setor que muda completamente a rentabilidade do supermercado: o açougue. Pouca gente percebe isso. A carne exige equipamentos caros, funcionários especializados, controle rigoroso de temperatura, perdas constantes, mas quando bem administrado, o açougue pode ser uma das áreas mais lucrativas da loja. O mesmo acontece com a padaria. Você já reparou que quase todo supermercado faz questão de ter pão francês sendo assado o dia inteiro? Isso não acontece apenas pelo cheiro agradável. Existe uma estratégia por trás. O aroma do pão recém-saído do forno aumenta o tempo de permanência dos clientes dentro da loja. E quanto mais tempo uma pessoa permanece no supermercado, maior tende a ser o valor do carrinho. Além disso, produtos produzidos pela própria padaria normalmente possuem margens muito maiores do que alimentos industrializados. Um pão, um bolo ou um salgado pode gerar várias vezes mais lucro do que uma caixa de arroz. O hortifruti segue a mesma lógica. Frutas e verduras possuem boa margem, mas escondem um problema enorme: a validade. Enquanto uma lata de milho pode permanecer meses na prateleira, uma alface pode perder valor em poucos dias. E é justamente aqui que aparece uma palavra que todo dono de supermercado teme: perdas. Esse talvez seja o maior inimigo da lucratividade. Imagine comprar 100 quilos de tomate. Se 20 quilos estragam antes da venda, aquele prejuízo precisa ser absorvido pelos outros 80. Agora multiplique isso por centenas de produtos perecíveis: carnes, laticínios, frutas, verduras, congelados, padaria. Tudo isso precisa ser monitorado diariamente, mas os produtos vencidos representam apenas uma parte do problema. Existe outro custo invisível que poucas pessoas imaginam: os furtos. E não estamos falando apenas de clientes. Também existem perdas operacionais, produtos quebrados durante o transporte, mercadorias danificadas no estoque, erros de registro, falhas de inventário. Além disso, infelizmente, muitos supermercados enfrentam desvios internos praticados por funcionários. Quando somamos desperdícios, furtos, quebras e vencimentos, algumas lojas perdem entre 2% e 4% de todo o faturamento anual. Pode parecer pouco, mas imagine um supermercado que vende R$ 2 milhões por mês. Uma perda de apenas 3% representa R$ 60 mil desaparecendo mensalmente, dinheiro suficiente para pagar boa parte da folha salarial. E falando em funcionários, é aqui que aparece outro dos maiores custos. Um supermercado praticamente nunca para. Enquanto a maioria das empresas fecha
aos finais de semana, supermercados funcionam justamente nos dias de maior movimento. Isso exige operadores de caixa, reposição, açougueiros, padeiros, estoquistas, segurança, limpeza, gerentes, fiscal de caixa, compradores, equipe administrativa. Dependendo do tamanho da loja, são facilmente entre 30 e mais de 200 funcionários. A folha de pagamento costuma ser uma das maiores despesas do negócio. Depois vem energia elétrica, e essa conta costuma assustar. Afinal, praticamente toda a loja depende de refrigeração funcionando 24 horas por dia, mesmo quando não existe nenhum cliente comprando. Se faltar energia por algumas horas e não houver geradores suficientes, o prejuízo pode chegar a centenas de milhares de reais em alimentos perdidos. Por isso, grandes supermercados investem pesado em sistemas de emergência. Tudo isso leva a uma conclusão curiosa. Quanto mais você conhece os bastidores, menos aquele carrinho cheio parece representar lucro garantido. Na verdade, vender muito nem sempre significa ganhar muito. Existem supermercados que faturam mais de 5 milhões de reais por mês e ainda assim terminam tendo o mês com uma margem líquida inferior a 3%. É por isso que os empresários mais experientes repetem uma frase curiosa: o faturamento impressiona, o lucro é que paga as contas. E é justamente aqui que chegamos à pergunta que todo mundo fez desde o início deste vídeo. Afinal, depois de vender milhões de reais todos os meses, quanto realmente sobra no bolso do dono de um supermercado? Para responder isso, vamos trabalhar novamente com 3 cenários bastante comuns no mercado brasileiro, porque comparar um mercado de bairro com um hipermercado seria como comparar um barco de pesca com um navio cargueiro. Os dois transportam mercadorias, mas vivem realidades completamente diferentes. Começando pelo supermercado de bairro. Normalmente estamos falando de uma loja com aproximadamente 400 a 600 metros quadrados, entre 4 e 6 caixas, uma padaria simples, um açougue básico, cerca de 20 a 40 funcionários. Esse tipo de supermercado costuma faturar entre 1,2 milhão de reais e 2 milhões de reais por mês. Quando alguém escuta esse número pela primeira vez, quase sempre pensa a mesma coisa: esse dono deve estar milionário. Mas vamos olhar para as contas. Desse faturamento saem imediatamente os pagamentos aos fornecedores. Depois vem salários, encargos trabalhistas, energia elétrica, aluguel, impostos, sistemas, manutenção, reposição de equipamentos, perdas, quebras, produtos vencidos, segurança, cartões de crédito. Quando todos esses custos são descontados, o lucro líquido normalmente fica entre 2% e 4% do faturamento. Na prática, um supermercado que vende 1,5 milhão de reais por mês costuma gerar algo entre 30 mil reais e 60 mil reais de lucro líquido mensal. É um excelente salário, mas muito distante da imagem de que todo supermercado imprime dinheiro. Agora vamos subir um nível. Imagine uma loja com cerca de 2 mil metros quadrados, estacionamento, padaria completa, rotisseria, adega, açougue moderno, hortifruti robusto, algo muito parecido com os supermercados que encontramos nas grandes cidades. Essas operações costumam faturar entre 5 milhões e 10 milhões de reais por mês. Os custos aumentam na mesma proporção: mais funcionários, mais energia, mais equipamentos, mais estoque, mais riscos. Mesmo assim, graças ao ganho de escala, a margem costuma melhorar um pouco. O lucro líquido normalmente varia entre 3% e 5%. Isso significa algo entre 150 mil reais e 500 mil reais por mês, dependendo da eficiência da gestão. Agora chegamos aos gigantes: hipermercados, lojas que recebem milhares de clientes por dia, com estacionamento enorme, restaurantes, farmácia, loja de conveniência, serviços financeiros. Essas unidades podem faturar dezenas de milhões de reais todos os meses. Mesmo mantendo margens relativamente pequenas, o lucro absoluto pode ultrapassar 1 milhão de reais por mês. Mas existe uma curiosidade interessante: os empresários mais ricos desse setor raramente possuem apenas uma loja. Eles constroem redes: 5 supermercados, 10 supermercados, 20 supermercados. É aí que o jogo muda completamente, porque eles conseguem negociar preços melhores com fornecedores, centralizar compras, reduzir custos logísticos, compartilhar centros de distribuição, negociar contratos mais vantajosos com bancos e até desenvolver marcas próprias. Enquanto um pequeno mercado compra 50 caixas de arroz, uma grande rede compra 50 mil, e quem compra mais normalmente paga menos. Essa diferença de poucos centavos por produto pode representar milhões de reais ao longo do ano. Mas existe outro segredo que quase ninguém percebe: os supermercados mais lucrativos nem sempre são aqueles que vendem mais alimentos. Na verdade, muitos dos maiores lucros vêm de serviços adicionais: cartões próprios, seguros, recarga de celular, lotéricas, farmácias, restaurantes, cafeterias, entrega em domicílio, marketplace e, principalmente, as marcas próprias. Você já reparou que muitos supermercados vendem arroz, leite, café, biscoitos e produtos de limpeza com a própria marca? Isso não acontece por acaso. Quando o supermercado vende um produto fabricado especialmente para
sua rede, ele elimina parte dos intermediários. Resultado, margens muito maiores. É por isso que grandes redes investem cada vez mais em produtos exclusivos. Mas nem tudo são boas notícias. O supermercado talvez seja um dos negócios mais difíceis de administrar. Basta uma sequência de decisões erradas para transformar milhões em prejuízo. Imagine errar na previsão de vendas de frutas durante uma semana, ou comprar carne demais antes de uma queda no consumo, ou enfrentar um aumento inesperado no preço do café, ou perder energia durante algumas horas sem geradores suficientes. Em poucas horas, alimentos podem estragar, produtos precisam ser descartados, clientes reclamam e o prejuízo aparece imediatamente. Existe ainda outro desafio: a concorrência. Hoje o consumidor compara preços em segundos, aplicativos mostram promoções, encartes circulam diariamente. Se um concorrente decide reduzir o preço do arroz para atrair clientes, muitas vezes todos os mercados da região precisam acompanhar. Isso reduz as margens de toda a operação. E há ainda um comportamento curioso: muitos clientes entram em um supermercado apenas por causa de uma promoção, compram o produto anunciado e vão embora. Por isso, os gestores estudam constantemente o comportamento dos consumidores. Eles sabem exatamente quais produtos atraem pessoas para dentro da loja. Chamam esses produtos de itens de destino: arroz, óleo, leite, açúcar, cerveja. Mesmo quando a margem é mínima, esses produtos trazem clientes, e uma vez dentro da loja, é muito provável que eles levem dezenas de outros itens muito mais rentáveis. É uma estratégia utilizada no mundo inteiro. No fim das contas, administrar um supermercado significa tomar centenas de decisões todos os dias: comprar, negociar, controlar estoque, treinar equipes, evitar perdas, analisar preços, entender o comportamento dos clientes e manter uma operação funcionando praticamente 24 horas por dia. Então voltamos à pergunta do início: quanto ganha o dono de um supermercado? Se for um pequeno mercado de bairro, provavelmente algo entre R$30 mil e R$60 mil por mês. Se for um supermercado de médio porte bem administrado, entre R$150 mil e R$500 mil mensais. Agora, se estivermos falando de um empresário que construiu uma rede com dezenas de lojas espalhadas pelo país, os lucros podem ultrapassar facilmente milhões de reais por mês. Mas depois de entender tudo o que acontece por trás das prateleiras, fica claro que esse dinheiro não vem simplesmente da venda de arroz, carne ou refrigerante. Ele vem da gestão, negociação e do controle absoluto sobre milhares de produtos diferentes, e principalmente da capacidade de operar com eficiência em um negócio onde alguns centavos podem fazer toda a diferença. Da próxima vez que você empurrar um carrinho por um supermercado, talvez enxergue aquele lugar de outra forma. Por trás de cada etiqueta de preço, existe uma cadeia gigantesca de fornecedores, caminhões, centros de distribuição, funcionários, sistemas e decisões que precisam funcionar perfeitamente todos os dias. Porque um supermercado não vende apenas alimentos, ele administra uma das operações mais complexas e competitivas da economia. E é justamente essa complexidade que explica por que alguns donos constroem impérios, enquanto outros, mesmo vendendo milhões todos os meses, nunca conseguem sair do lugar.